prosseguir com nossos estudos gramaticais com o período composto, por coordenação e subordinação. Essa primeira aula é bem introdutória, né? A gente vai rever o conceito de frase, oração, período e, superficialmente, o que é o período composto por coordenação e por subordinação. Vamos para a nossa aula de sintaxe, período composto. Antes de estudar a composição de períodos, vamos rever os conceitos de frase, de oração e de período. Frase é todo e qualquer enunciado de sentido completo, breve ou longo. Exemplos: bom dia. Por favor, você pode informar a hora? A seleção brasileira goleou a Bolívia. Percebemos que no primeiro exemplo, bom dia, nós não temos verbo expresso. No segundo exemplo, temos duas ações, né? Dois verbos. Pode, verbo poder, e o verbo informar, formando aqui um período composto. E no terceiro exemplo, um verbo único, uma ação única, uma oração, com o verbo de ação golear. Oração é uma frase ou parte de uma frase que contém um verbo ou uma oração, ou locução verbal. Exemplos: estudei até tarde. Alguém deixou a porta aberta. O gato saiu correndo assustado. Maria, sua casa é muito bonita. No primeiro exemplo, um verbo de ação com o sujeito executando uma ação em um determinado tempo. No segundo, o verbo deixar, no caso aqui, deixar a porta aberta. O terceiro, uma locução verbal também de ação. E o quarto, um verbo de ligação, que liga um objeto, casa, a casa de Maria aqui no caso, a uma qualidade, ser muito bonita, né? Período é a frase expressa por meio de uma ou de mais de uma oração, terminada por ponto de exclamação, por ponto de interrogação ou por reticências. Exemplos: quem deixou a porta aberta? Período com uma oração apenas. O motorista estacionou o caminhão em frente à loja e descarregou a carga. Período com duas orações. A primeira oração destacada sublinhada, a segunda separadamente aí pela conjunção. Período simples. Em quem deixou a porta aberta, temos um período simples, pois é formado por apenas uma oração. Essa única oração no período é chamada oração absoluta. O período composto. Em o motorista estacionou o caminhão em frente à loja e descarregou a carga, temos o período composto, pois é formado por mais de uma oração. Essas orações são construídas em torno dos verbos estacionar e descarregar. Formação do período composto. A composição do período pode se dar por dois processos, pela coordenação e pela subordinação. Pode haver períodos em que a composição seja feita por ambos, caso haja mais de duas orações no período. Mas essa análise vamos fazer numa outra ocasião, é um pouco mais complexo para essa aula. Período composto por coordenação. Na composição por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. Vejamos um exemplo. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. No período, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, temos três orações independentes, mas uma ideia dependente que não analisaremos nesse tópico. A preguiça é a mãe de todos os vícios, a primeira oração. A segunda, mas uma mãe é uma mãe, estabelecendo aqui uma ideia de oposição. E a terceira oração independente é preciso, somando a ideia anterior. A quarta ideia, respeitá-la, não é para a gente tratar agora, porque já é uma ideia dependente. Vamos somente com as três ideias iniciais desse período. Percebemos que são ideias independentes, pois cada uma delas subsiste sem a necessidade de associação a outra oração, exceto aquela última que nós não analisamos aqui. Os períodos compostos por coordenação
podem apresentar ou não conjunções que os liguem. As orações coordenadas assindéticas não são introduzidas por conjunção. Exemplo, trabalhou, descansou, voltou a trabalhar. Temos 3 orações independentes, coordenadas, no exemplo acima, separadas apenas por vírgulas. Poderia ser assim, trabalhou e descansou e voltou a trabalhar. Ou trabalhou, descansou e voltou a trabalhar. Mas aqui nós não temos as conjunções fazendo a ligação entre essas orações. Então nós temos aí um período composto por coordenação, mas as orações são coordenadas assindéticas, isto é, sem conjunções. As orações coordenadas são classificadas conforme o tipo de ideia que estabelecem entre si, de acordo com a conjunção, como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. O nome já diz qual é a ideia da conjunção e, claro, a ideia estabelecida na relação entre as orações. O período composto por subordinação. Na composição por subordinação, há uma oração principal e pelo menos uma subordinada, dependente, que se ligam pelo sentido. Nesse processo, a oração subordinada exerce uma função em relação à principal. Essas funções têm valor de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. Um exemplo. Em meio ao preconceito e ao ódio, ele disse que somos todos irmãos e que devemos amar uns aos outros. Vamos analisar apenas o segundo quadro. No segundo quadro temos 2 orações formando o período. Ele disse que somos todos irmãos. A oração que somos todos irmãos completa o verbo dizer, disse, da oração principal. Disse algo, alguma coisa. A oração, portanto, exerce uma função de complemento verbal do verbo dizer. O complemento verbal, nesse caso, é um objeto direto, um termo de valor substantivo. Outro exemplo. Quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, eu ataco. Espera aí, a pizza é de lombinho. A oração, quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, estabelece uma relação de dependência temporal com a oração principal, eu ataco. A oração, quando, exerce, portanto, uma função adverbial em relação à ideia da oração principal. A oração, nesse caso, é um adjunto adverbial de tempo da oração principal. Ele não vai atacar naquele momento, ele não vai atacar depois, ele colocou um marco. Quando os porquinhos abrirem a porta. Essa oração está modificando a ideia da oração principal, com sentido de tempo. O nome dela seria uma oração subordinada adverbial temporal. As orações subordinadas são classificadas em 3 grandes grupos: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Esses grupos de orações substantivas exerce função de valor substantivo, como sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. As adjetivas vão exercer funções de explicação ou de restrição. E as adverbiais, uma circunstância de causa, de consequência, de tempo, de concessão, de finalidade. Então, elas vão exercer funções e vão ter a sua classificação relativa a esse tipo de relação que elas estabelecem. Na próxima aula veremos os tipos de orações coordenadas e subordinadas, ok?